Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos para estudar um pouco do Evangelho, para as nossas preces conjuntas, para nosso conhecimento, né? Para aumentar o nosso conhecimento. Meu nome é Carolina e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nós vamos nos preparar para nosso estudo de hoje. Nós vamos procurar deixar lá fora todas as nossas preocupações, tudo aquilo que pode nos impedir nesse momento de nos comunicarmos com Jesus, nos impedir de desfrutarmos, né, da possibilidade de refazer as nossas forças, de repouso espiritual, mudanças energéticas, para que a gente possa continuar a nossa luta. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, pedindo a Ele e aos seus emissários, as pessoas, os irmãos espirituais que nos orientam, que nos sustentam na encarnação. Vamos agradecendo a presença deles. Vamos cumprimentando os nossos companheiros espirituais que estão aqui presentes para a nossa prece, para o nosso estudo. E vamos agradecer a Jesus a oportunidade bendita de estudarmos mais uma vez, mais um trechinho do Teu Evangelho de luz. E nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, também, que com suas leis justas e imutáveis, rigorosas muitas vezes, mas que nos propiciam a possibilidade de evolução, de reconstrução, de reparação e de plantações novas. Nós te agradecemos, Pai amado, pela encarnação e pela possibilidade de estarmos aqui reunidos hoje, trabalhando mais um pouquinho na seara do Mestre querido. Que assim seja. Então, se vocês virem um gatinho passar por aqui, não se assustem. Eu tenho 2 gatos e quando eu estou aqui trabalhando no escritório, eles ficam em torno, certo? Então, pessoal, hoje, deixa eu só desligar o telefone. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das aflições, né? Essa parte do Evangelho do Novo Testamento, né, do Sermão da Montanha, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda basicamente o Sermão da Montanha, nós falamos das bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças mais interessantes do ponto de vista de estudo, né, para que nós possamos compreender o que Jesus quis dizer, né? Uma das mais interessantes é essa dos bem-aventurados os aflitos, né? Por quê? Porque, pelo menos eu acho muito interessante, porque pode dar a impressão, a falsa impressão, que nós, para sermos bem-aventurados, precisamos sofrer. Será que é isso?
Será que Jesus nos conclamou a sofrer? Porque se nós não sofrermos na terra, nós não seremos bem-aventurados no plano espiritual. Será que é isso? Então, a questão é que Jesus nos conclama para compreender o sofrimento. O sofrimento, ele tem uma função na nossa vida. E se nós sofrermos as nossas vicissitudes, os nossos problemas, de uma forma positiva, encarando, sofrendo, lógico, né, chorando, etc., mas encarando como uma oportunidade de crescimento, né, como uma oportunidade de retomar, de refazer caminhos. Se nós encararmos assim, nós vamos bem sofrer, nós vamos aproveitar a dor e o sofrimento. Mas se nós encararmos, né, com revolta, com muita amargura, nos entregando ao desânimo, aí nós não vamos bem sofrer. E todo vamos dizer, essas experiências difíceis, elas não cumprem o papel que elas devem ter para nós, que é a dor educadora, né? Então, antes de mais nada, é importante, né, que nós não nos atentemos somente ao nosso conceito de dor e de desgraça e de sofrimento, né? Porque se nós partirmos da premissa, né, que Deus existe, que Deus é todo bondade, justiça, amor, misericórdia, né? E que as leis que ele criou são justas, são cheias de bondade, tem muito amor, nós vamos conseguir entender qual que é a função da dor na nossa vida. Então, Jesus nos procurou nos ensinar as sutilezas, com esse capítulo, as sutilezas do sofrimento, a função do sofrimento e, principalmente, a forma como nós precisamos nos comportar diante da dor, né? Então, só retomando um pouco a palavra de Jesus, quando ele diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. E em seguida, ele diz que bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Será que Jesus está dizendo que todos os ricos são maus e que porque eles são ricos, porque são ricos, eles vão gemer e chorar, né? Certamente não. Porque existem pessoas que têm posses e que são pessoas que estão se esforçando para dar conta, né, da encarnação, de distribuir os seus
bens, de favorecer as pessoas, né? Procurando ser justo, procurando não ser mesquinho. E será que todos os pobres, todas as pessoas que estão passando fome, elas são pessoas que são bem-aventuradas e que vão receber a possibilidade de viver no reino dos céus? Tem muita gente que é pobre e é orgulhosa, que é pobre e é egoísta, que é pobre e é violenta e é revoltada. Então a questão de que Jesus coloca aqui é um consolo, né? Aqueles que têm fome, eles podem ficar consolados que a justiça virá para eles, desde que eles também estejam, né, no caminho da aprendizagem, da misericórdia, de aprender a deixar de ser egoísta, né? E etc. Então, nós precisamos sempre, quando falamos das coisas de Jesus, das falas dele, nós precisamos sempre ter, né, em mente que ele falava uma língua, o aramaico, né, em geral, e é uma língua que foi traduzida, uma língua que não se fala mais, né, no Oriente Médio, lá em Israel, naquelas regiões da Palestina e tal, e que foi traduzida milhares de vezes por milhares de pessoas dentro para chegar até nós através da Bíblia. Então, vamos lá. Nós estamos dando continuidade às comunicações dos benfeitores, né? E um dos itens que a gente vai falar é a perda das pessoas amadas e as mortes prematuras. Será que existe morte prematura? Né? A gente até costuma dizer que quando chega a hora, né? Então, será que existe morte prematura? A questão da dor de perder pessoas amadas, sobretudo quando são crianças ou quando são jovens, né? É muito grande. Realmente é um sofrimento que a gente ainda tem na Terra e que não é fácil de passar, né? Geralmente é uma prova bem difícil, as pessoas, nós todos temos muita dificuldade de aceitar que uma pessoa que tem o futuro pela frente, ela vai simplesmente deixar tudo para trás, né? E fazer a passagem para o outro plano. E nós nos questionamos, às vezes, se Deus é justo, né? Será que tem justiça nisso? Tem tantas pessoas de idade que poderiam, que já viveram, que já construíram a maior parte da reencarnação, né? Será que não era mais justo que essas pessoas partissem? Então, a questão é que nós precisamos compreender a justiça divina com razões espirituais. Nós temos muitas limitações para compreender os mecanismos da lei, né, das leis de Deus e, sobretudo, a lei da justiça. Quer dizer, a morte no planeta Terra, no nível que nós ainda estamos de evolução, a morte ainda é um recurso, né, é um recurso de aprendizagem que causa muito sofrimento, embora nós espíritas e todas as pessoas religiosas, né, que acreditam na espiritualidade, saibam que a morte não existe, né? Então a pessoa muda de plano, mas nós costumamos avaliar as situações de muita dor por uma medida e por critérios nossos, pessoais, da nossa dor, do nosso sofrimento, né? As necessidades espirituais, que Jesus fala muito, né? Que comandam
as leis de Deus. Então, se uma pessoa precisa desencarnar e não buscou através de drogas, de se colocar em situação de perigo, desencarnar jovem, né? Isso tem algum significado no progresso espiritual dela, embora nos cause tanta dor. Outra coisa, a justiça divina, ela tem a função de nos regenerar. Então, assim, isso diminui o sofrimento? Claro que não. Nós sabemos que a função da dor, e dores desse nível, né? Ela tem a função de nos regenerar espiritualmente, de nos ajudar a evoluir. Não quer dizer que isso acabe com o nosso sofrimento, mas pelo menos explica e justifica esse sofrimento. Porque seria terrível, né? A gente não ter explicações para tanta dor. Eu costumo dizer que eu preciso do espiritismo porque eu preciso entender o que acontece. Isso faz parte da minha necessidade para que eu possa dar manutenção à minha fé. A fé raciocinada, como diz o Kardec, né? Então, eu preciso dessas explicações. Então, assim, quando nós estamos, né, diante de uma morte de um jovem ou de pessoas do bem, né, nós precisamos nos lembrar que a nosso critério de justiça é muito diferente da justiça divina, né? Então, nós precisamos procurar nos consolar e procurar entender que o nosso ente querido precisou mudar de plano, precisou continuar o seu progresso em outra dimensão, né? Nós também costumamos dizer que quando uma pessoa morre, né? Uma pessoa diante de uma situação de perigo, né? Nós dizemos, uma pessoa morre, não, uma pessoa sobrevive, né? Então, assim, a gente costuma dizer, nossa, essa pessoa é tão má, porque a gente julga muito as pessoas ainda, né? Nós somos muito julgadores. Então, a gente diria, né? Olha, essa pessoa, se fosse uma pessoa boa, ela teria desencarnado. Será? Mas aqui no Evangelho está dizendo que as pessoas boas, né? Elas realmente, se elas já são boas, se elas já estão num processo de se sentir, de fazer o bem, né? Já deram conta, então qual a necessidade de elas continuarem no sofrimento aqui na Terra? O sofrimento não é aprendizagem? Então, a questão é essa. Realmente, muitas vezes, pessoas boas, né, merecem ser livres. Elas merecem se libertar desses sofrimentos que a Terra provoca. Agora, a pessoa que ainda não aprendeu o básico ou aprendeu pouco, né, do ponto de vista de vencer aqueles defeitos elementares, né, do egoísmo, do rancor, né, do orgulho, da vaidade, enfim. Essas pessoas, elas precisam mesmo ficar mais tempo na Terra. Jesus disse que ele não, que os bons não precisam de médico. Então, a Terra, se a gente olhar para a Terra como mista entre hospital, vamos dizer um hospital-escola, né? Ainda tem muito sofrimento no nosso planeta. Nós ainda não estamos, né? Estamos chegando lá, no fim da transição, mas nós ainda não estamos no planeta de regeneração.
Então, uma pessoa do bem, uma pessoa que já aprendeu as coisas elementares, ou pelo menos aprendeu um tanto mais, né? E que pode se libertar dessa dor, desse peso, dos sofrimentos todos, inclusive nesse momento que nós estamos passando, muito difícil, né? Momento muito, assim, de sofrimento, de escândalos, de etc. Essa pessoa tem o direito de se libertar. E a pessoa que ainda não aprendeu, ela precisa ficar, né? Tem muita gente que já aprendeu bastante coisa e fica para nos ajudar, né? Fica para orientar, para servir de exemplo, para amainar as dores, para consolar, né? Então ela fica trabalhando. Então, existe justiça, sim, na morte de uma pessoa que já aprendeu bastante coisa, né? Ela pode ir. E existe, às vezes, a gente não sabe. Vamos lembrar de novo daquela coisa, né? Que eu falei no início. A gente precisa lembrar sempre que os nossos critérios de avaliação das coisas de Deus, das leis de Deus, eles são, assim, limitados. Então, existem também as pessoas que precisam, boas, que já aprenderam bastante coisa, mas que precisam desencarnar porque vão deixar, inclusive, aqui com muito pesar, pessoas queridas, né? E que gostariam de continuar com elas, mas precisam passar por essa necessidade, por essa prova, né, de desprendimento, porque é verdade que a morte não existe, né? Mas a pessoa está em outro plano. A ausência física faz a gente sofrer, né? Sabe aquele suporte assim, de abraçar, de estar junto, de dar a mão, né? De fazer um carinho, de fazer uma comida boa junto, oferecer o nosso colo, receber colo. Então, isso não é mais possível, o mundo fica mais difícil. Então, tem pessoas boas que precisam passar pela prova do desapego, assim como os que ficam. Então, assim, nós precisamos compreender, né, o que realmente é uma desgraça, né, e o que realmente não é. Porque, segundo as leis de Deus nosso Pai, existem desgraças que o homem não considera, né? Não considera como desgraça. Por exemplo, continuar praticando o mal, continuar se preocupando só com os prazeres da vida material, ficar numa luta insana, né, para conseguir coisas materiais, por inveja, inclusive, do vizinho, ou do amigo, ou do parente que tem mais do que ele, né? Então, esses são desgraças que causam tormentos muito reais nas pessoas que se ligam dão muito valor a essas questões da Terra, né? Tem pessoas que se magoam com uma facilidade, né? Que qualquer coisinha é motivo para ficar muito triste. Essas pessoas estão cultivando a tristeza. Isso também é uma forma, vamos dizer assim, uma desgraça real, porque isso causa um tormento e é voluntário. Então, nós na Terra, nós buscamos muito a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Agora, que tipo de felicidade nós buscamos? A felicidade do ter? A felicidade do poder? A felicidade da beleza física? Sei lá, a felicidade que nos promovem socialmente, né? Ou a felicidade de conseguirmos dar conta das nossas
vamos dizer assim, os nossos deveres, conseguirmos atravessar as nossas provas com o máximo possível, né, dentro das nossas limitações, com galhardia, com coragem, né, e, sobretudo, aprender com essas provas. Isso é felicidade, né? Eu sei que é muito difícil a gente entender ainda isso, mas é essa questão que é importante para a gente compreender que muitos tormentos voluntários que a gente atrai para a nossa vida são frutos, né, das ilusões. Tem uma frase que eu acho que vocês já ouviram muito, eu ouvi bastante também, né? É quando as pessoas dizem assim: se eu ganhar na loto, ganhar na loteria, eu vou parar de trabalhar. Eu vou só curtir a vida. Isso é felicidade para ele. E aí ele vai ficar doente, porque a lei do trabalho é uma lei da vida. Os animais trabalham, as plantas trabalham, todo mundo trabalha. Trabalho faz bem. Então a pessoa quer ficar rica, ganhar muito dinheiro para ficar à toa. E vai ficar doente. Se não ficar fisicamente, fica emocionalmente. Então, o que nós estamos buscando, né? Qual é a felicidade que realmente nós estamos buscando? A desgraça, segundo o Evangelho, né? A desgraça real é não conseguirmos dar conta do nosso planejamento kármico, das coisas que nós temos que passar. Né? É não aprendermos com essa dor educadora e ter que repetir incessantemente os mesmos aprendizados. Né? Agora, só para encerrar, nós devemos buscar então o sofrimento, né? A gente precisa. Isso foi muito, muito compreendido dessa maneira ao longo de muitos séculos, né? Sobretudo aquelas coisas de você ficar se batendo, se afastar do mundo, né? Sofrer, não ter nenhum tipo de prazer, sabe? É isso. Será que o prazer na Terra, de qualquer tipo, ele é uma coisa má? A questão, de novo, é aquilo, né? Nós não precisamos buscar sofrimento para sermos bem-aventurados. Nós precisamos atravessar os sofrimentos que se apresentam a nós, que estão no nosso planejamento de vida. Precisamos aceitar esse sofrimento e não é se conformar e ficar ali, eu estou sofrendo, eu vou ser bem-aventurado. Não. É aproveitar esse sofrimento para crescer espiritualmente, para aprender. E esse sofrimento, essa maneira de sofrer é que nos tornará ou não bem-aventurados, né? E sim, nós podemos desfrutar do que, vamos dizer assim, das felicidades terrenas, né? A questão é quando elas se tornam mais importantes do que as verdadeiras felicidades, certo? Então era isso que eu queria dividir com vocês. E agora nós vamos partir para a nossa vibração e prece de encerramento, certo? Então vamos lá. Então vamos novamente nos recolher. Vamos buscar a presença do Mestre querido, nosso irmão, nosso amigo,
que nos ensinou a amar, que nos falou da bondade do Pai Celestial, que nos falou da justiça, mas da misericórdia também. Jesus, nós pedimos que você esteja aqui conosco nesse momento, que nós vamos nos lembrar com muito carinho dos nossos irmãos de humanidade. Nós vamos nos lembrar de tantas bem-aventuranças, tanta bondade, tanta alegria que poderíamos já ter e já desfrutar. E vamos elevando as nossas vibrações e vamos transformando os nossos melhores sentimentos e pensamentos em luzes multicoloridas, de vibrações de paz, de esperança, de amor, de fraternidade, de consolo e de equilíbrio. E nós te pedimos, Mestre, que abençoe essas vibrações, para que elas possam ser mais eficazes, para que elas cheguem até mais pessoas necessitadas, irmãos nossos. E nós vamos então abraçando o nosso planeta com essas vibrações. Nós vamos nos lembrando de envolver os doentes do corpo físico, os doentes do espírito, os doentes da mente, do coração, do emocional. Nós vamos vibrar muito especialmente, envolvendo nessas vibrações e pedindo a nossa Mãe Maria que também abençoe essas vibrações, e vamos envolver os suicidas, os que ainda estão encarnados, os que já se encontram no plano espiritual. E vamos pedir, Mãe Santíssima, ilumina e acolhe esses irmãos nossos. No teu coração amoroso e bom. Vamos também envolvendo os jovens e as crianças, que estão em momentos tão difíceis nesse planeta, que se encontram muito solitários. Vamos envolver os velhinhos, as pessoas que já se encontram perto do final da encarnação, que essa pandemia piorou muito a solidão que sentem. Então nós vamos nos lembrar deles, envolvê-los com o nosso amor e consolo. Vamos intensamente levar as nossas energias para os lares da Terra, tão importante célula de evolução, onde podemos realizar os encontros necessários para o nosso crescimento espiritual. Vamos pedir que Jesus abençoe e ilumine todos os lares da Terra. Vamos vibrar pelos dirigentes políticos, religiosos, os dirigentes financeiros do nosso planeta, que eles possam receber em seus corações as nossas vibrações, para que eles tenham compaixão, para que eles se preocupem com o bem coletivo.
e, sobretudo, nós vamos concentrar as nossas vibrações no nosso país, que se prepara para um pleito difícil. Vamos imaginar o contorno do mapa do Brasil luminoso, com todas essas luzes multicoloridas. Nós vamos pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, que abençoe a nossa pátria, que abençoe o povo brasileiro, que possamos retomar o caminho da paz, o caminho do amor, da não violência. Vamos vibrar intensamente por todos os trabalhadores do bem, de todo o universo, os nossos companheiros, do nosso centro Vovô Nestor, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos assistidos, também encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelas nossas crianças, tanto as da creche como a dos núcleos de apoio. Por suas famílias, nós vamos enviar as nossas energias. Vamos também envolver todos os trabalhadores da Casa da Criança, voluntários, profissionais, suas famílias, nessas energias revitalizantes, pedindo a Jesus que abençoe todos nós. E vamos ainda também vibrar pelos nossos lares, pedir a Jesus que entre em todos os cômodos e coloque muita luz. E coloque muita luz nos nossos corações e dos nossos familiares. Que haja entendimento, perdão nos nossos lares. E vamos pedir a Jesus licença para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa reforma íntima. Mestre, abençoa a nossa trajetória, Jesus. Abençoa os nossos esforços. Auxilia-nos, Jesus, para que possamos ficar firmes, coerentes com as tuas lições, com essa dádiva do Espiritismo, da terceira revelação. Que possamos, Mestre, te servir, trabalhar na tua seara, sermos úteis. E vamos também agradecer tanta misericórdia, tanta luz, tantas oportunidades que temos recebido. Leva Jesus ao Pai, ao nosso Pai, o nosso agradecimento, a nossa esperança, a nossa certeza no amparo, na misericórdia e na justiça das leis que Ele criou. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos,
chegamos ao final das nossas vibrações, das nossas preces, do nosso estudo. Eu desejo a vocês uma semana de muita paz, de muita luz. Que o bem nos guie, nos oriente. Que a vontade de paz, de amor, de esperança esteja presente nas nossas vidas, sobretudo agora. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, a paciência de me ouvir e abraço vocês e peço a Jesus que esteja conosco hoje e sempre. Boa noite.